Bueno, eu estava de saída, eu disse para o Melgarejo, mas, enfim, ele pediu para mim fazer a pergunta e vou ter que sair em seguida por conta da programação do fórum. Mas, Wilton, professor aposentado da UFSM, Sindicato Sedufisme do Andes. Aposentado só academicamente. Bueno. Parece que o rumo civilizatório, o próprio cotidiano das pessoas, do sujeito, sempre é uma dualidade de perdas e ganhos, né? E, em cima disso, eu quero fazer a minha pergunta e vou... parece que os três temas, eles se... Tanto é que é uma mesa, né? Eles se confluem, né? E tem uma certa amálgama aí. Mas a minha pergunta seria, e aí eu vou deixar e vou me desculpar com a plateia, vou deixar a pergunta para o Guarneri, e começaria dizendo o seguinte, não sei se vocês leram nesse encarte, a única coisa boa que dá para ler da Zero Hora, né? E além das bobagens que o Pugina escreve, né? Então, que um fotógrafo americano que retrata e estuda e documenta o declínio, o refluxo dos shoppings nos Estados Unidos. E eles fazem uma análise nesse comentarista, né, que analisa a trajetória desse fotógrafo, né, dizendo assim, mostrando uma trajetória de daqui 15 anos, como é que vai ser, tal, mas a ideia é de refluxo do shopping. Porque ele não representou alternativa de população ter acesso e os preços, sabe, a ideia toda de shopping, como está constituído, né? E aí que eu me lembrei da questão esse projeto do Cais Mauá. Foi em cima dessa discussão do Cais Mauá que saiu essa análise sobre essa questão do shopping, né? E aí eu queria fazer a pergunta para o Guarneri, né? É esse o nome? Sobre o seguinte, os ganhos que eu falava era o estado de bem-estar, o projeto de bem-estar de Porto Alegre. E as perdas é a mercantilização. Mas a minha pergunta está nessa questão da participação popular. Se antes os movimentos sociais organizados construíram a sua pauta e a sua forma de organização sem olhar para o instituído, porque eram demandas suas e se constituíram assim, ao participar do instituído, quando os movimentos, enfim, foram representados por uma administração que era popular, houve esse refluxo. É a perda da característica essencial dos movimentos, né? Foi o que ele falou. Eu perguntaria, e aí eu cito o Rui Espinheira Filho, quando perguntado sobre a questão de um livro que ele escreveu, se era um livro de memória, segundo os críticos, ele disse assim, o passado é a única coisa de que dispomos, o resto não existe. Então, vamos pegar o passado da organização popular que havia, e eu pergunto, é possível a gente voltar para esse passado e reorganizar esses grupos sem olhar para a questão do instituído, do governo, das formas e tal, para não estar contaminado com esse ambiente público que nos, enfim, nos modifica, né? E essa é a questão que eu pergunto. Há possibilidade disso? Porque o Milton, na sua trajetória, também falou, discursiva, também falou dessa questão de olhar para os movimentos, né, e recuperar nesse projeto o Brasil Popular. Então, essa era a minha questão para o Guarneri. E eu peço desculpas, que eu vou me retirar por causa da agenda, enfim. Obrigado.
Esse microfone é melhor, né? Esse debate é interessante, que toca muito uma realidade que a gente vive, por exemplo, na cidade, como o Guarneri falou, aqui na cidade. O companheiro a nível nacional é uma das dificuldades que estamos vivenciando hoje, né? Dentro nessa realidade, a gente vê que é uma questão, vamos dizer assim, do ponto... não é política, vamos dizer assim, né? Todas as questões levantadas do Guarneri e como companheiro aqui são questões políticas, né? Que, da sua avaliação, ela tem que ter uma base teórica, né? E eu, particularmente, embora eu não seja nenhum doutor nisso, né, pela experiência histórica que a gente tem vivido dentro dos movimentos sociais, é o método de análise da realidade, né? Quer dizer, eu me baseio, assim, né, limitadamente, enfim, dentro das minhas possibilidades teóricas, no materialismo histórico, né, em Marx, né? E, no caso, hoje, a nível nacional, isso, mesmo na cidade, aqui nas questões da cidade, se vê que hoje o que define nítido a existência da luta de classes, né? É mais real. O que ocorreu no Brasil, quem não acredita em luta de classes, acha que fica no campo do ideal, está completamente fora da casinha, né? Mais nítido da existência dessa luta não existe. Foi o que ocorreu no Brasil, né? E essas contradições existentes que a cidade demonstra, que Porto Alegre demonstra, também está dentro dessa visão, assim, né? Quer dizer, o poder econômico, né, acumpliciado com o poder político, né? Aqui é nicho na cidade, né? E também, os movimentos sociais sofrem essas contradições e também eles ficam muito dispersos, muitas vezes não vem um eixo de intervenção. E eu, como vejo tudo, né, dentro do campo político, né, e também participo do Conselho CMDUA, enfim, no caso mais especificamente das questões da cidade, decide a vida do cidadão e dessa cidadã dessa cidade, a gente vê a luta de classes ali dentro, se expressando também, né? Quer dizer, o poder político, acumpliciado com o poder econômico, né? E, infelizmente, hoje, pela informação que se tem, até dentro dos delegados que fazem parte, eleitos pelas comunidades, alguns deles, eventualmente, até o crime organizado já seja se introduzindo dentro desse conselho. Então, vocês veem que a coisa não é simples, né? Enfim, e isso, ligado às questões mais gerais e nacionais, tem a questão, vamos dizer, as políticas, a falência das direções políticas nacionais, né? Enfim, que não conseguiram, né, orientar, né, e até hoje, nessa situação mais objetiva, dentro de uma linha de reais transformações sociais que a sociedade, que o sistema capitalista tem que sofrer, né, da forma violenta ou não. Isso é o processo que vai determinar, né, como ocorreu na história em outros momentos, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né, quando o sistema caducou e surgiu essas erupções violentas que deram a transformação, né, no caso, mais especificamente, a Revolução Francesa, que é hoje a Revolução Vitoriosa, né? Quer dizer, é o sistema capitalista hoje, com todas as suas contradições, que é o sistema vitorioso a nível internacional, né? Quer dizer, o sistema russo faliu, né? O sistema dito socialista, né, faliu, e não temos, na realidade, um exemplo a mostrar para seguir. Quer dizer, ficou o método de análise da realidade, né? Isso sim. Então, dentro desse método de análise da realidade de dialética, é que podemos dar novas propostas que possam realmente dar o salto, né, que a humanidade necessita para ter uma sociedade mais justa, mais humana, né, que não faz. Então, é uma questão política, teórica, enfim, que a gente tem que se aprofundar nessas questões, né? Porque não ficar dizendo que porque a prefeitura fez isso, aquilo, foi contra na cidade, mas
Isso é histórico, quer dizer, enfim. E o mais que nunca, sobre mais especificamente sobre Porto Alegre, os movimentos sociais que intervêm nesse processo eles têm muitas reivindicações pontuais, vêm à cidade pontualmente. Quer dizer, nós que estamos fazendo parte, nós temos a nossa região de planejamento, ela tem uma proposta, né, de planejar. Se Porto Alegre tem um planejamento estratégico de cidade, uma discussão com a sociedade, nós não temos isso. Quer dizer, o próprio Instituto dos Arquitetos do Brasil não tem uma posição. No passado, salvo o melhor juízo, tinha uma posição de planejamento estratégico, mas às vezes, anos atrás, se disseram, porque Barcelona tem planejamento estratégico, né? Enfim, hoje não se fala, até hoje o IAB não me disse por que essa visão de planejamento estratégico da cidade foi abandonado. Tudo são questões pontuais, atendendo aos interesses, basicamente, da construção civil, que é compliciado com os interesses do Poder Executivo Municipal. Quer dizer, não temos esse planejamento. Com a discussão do que cidade queremos, não é que cidade queremos. Quer dizer, porque a associação faz um movimento aqui, outro faz ali, e depois que cidade queremos. Não sei. Foi discutido isso, que cidade querendo com a população de Porto Alegre? Não foi discutido com a população de Porto Alegre. Discute questões pontuais. Porque fizeram isso lá no Cais do Porto. Porque fizeram isso lá na Restinga. Porque fizeram aquilo lá na Zona Norte. Isso tem ligação, não há uma interação no conjunto da cidade, não influi no centro da cidade. O centro da cidade está morrendo. Depois das 20 horas, é a questão, não tem polícia, não tem segurança, se passar lá, é assaltado, morre. O centro histórico, a partir das 20 horas, é um bairro morto. Não se pode mais transitar na Rua da Praia nunca. Eu que ficava com meus amigos às 3, 4 horas da manhã na esquina da Borges, com Andradas, batendo papo, falando de qualquer coisa, né? Hoje está lá, está ali, ou sai com vida por sorte. Então, essa é a questão central. Não se discute as questões centrais, que são políticas, para ficar pontuando, no caso do Porto aqui, a Restinga lá, ou a Zona Norte que não tem não sei o quê, e assim fica. E o que ocorre? Se constrói uma cidade à revelia de sua população, porque ela não é ouvida. E isso muito, a responsabilidade cabe aos partidos políticos que se reivindicam das condições proletárias, aos movimentos sociais que não têm mínima interação entre si, cada um pensa na sua proposta e como se fosse resolver as questões da cidade, as questões do mundo isoladamente. Isso é a grande tragédia nossa, que nós temos que resolver de uma vez por todas, para construir, porque não temos uma direção política consequente que aponte com os objetivos que inclua o conjunto da sociedade, da cidade e a nível nacional, do que é o caso. Obrigado. O próximo, o senhor Rodé. Bom dia, Roberto Abreu, sou vice-presidente da GAPAN, e eu gostaria de deixar um registro aqui. A fala da tarde, a mesa da tarde, são alternativas emergentes. E a mim me coube fazer um relato sobre a ALICE, Agência Livre para Cidadania, Informação e Educação, cujo um dos projetos da ALICE é o jornal Boca de Rua, e que só é possível porque nós entendemos que a atuação tem que se dar em rede, com colaboração. E, nesse aspecto, a Federação dos Metalúrgicos, aqui representada pelo Milton, é um dos nossos parceiros no financiamento da edição do Boca. Então, eu queria deixar esse agradecimento aqui para o Milton, né, fazer esse registro, que o jornal é possível, ele está circulando e o projeto não caiu graças ao apoio da Federação dos Metalúrgicos. E para o Guarnieri e para o Renato, já que a questão colocada aqui, e as perguntas também vêm, é a questão da participação popular, na questão do Cais do Porto, como é que os coletivos podem se organizar e mobilizar a população para segurar esse debate, uma vez que aquela área ali não tem uma população que habite ali, o que dificulta
a organização popular, ao contrário de outras áreas da cidade. Então, assim, como esses coletivos todos que estão unidos como a gente pode chamar a população popular, porque com essa população, com a participação popular, a gente pode fazer uma contenção do poder econômico. E, da mesma forma, Renato, como essa participação popular pode provocar o Ministério Público e o Poder Judiciário para que eles, como servidores públicos, atendam às reivindicações e às demandas, né, e tem uma outra postura, especialmente o Judiciário, que tem uma postura muito atrasada, especialmente nas questões ambientais. E também como a gente pode forçar a criação de um fórum, de uma vara ambiental específica na Justiça Estadual. Obrigado. Meu nome é Simone, eu sou associada da GAPAN, da Associação Brasileira de Agroecologia e da Associação Brasileira de Economia Ecológica também. Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. E eu ia fazer uma pergunta para o Milton e para os demais representantes da mesa. Se tocou aqui no assunto dos eventos que houveram nas ruas em 2013, e quando a gente perguntava para os jovens por que eles estavam naquele movimento, né, naquele tipo de demanda da qual eles estavam reivindicando, uma das coisas que eles falavam é que as pessoas que estavam presentes do ponto de vista político hoje no Brasil não representavam eles, não os representavam, né? Então, eu gostaria, assim, que os representantes da mesa, e principalmente o Milton, que colocou também sobre a Frente Popular, né, que alternativas do ponto de estrutura política a gente teria hoje, já que isso aí, assim, em 2013, já essa questão da representatividade política já estava vindo, né, vamos dizer assim, essa demanda já estava acontecendo, né, nas ruas. E sobre essa questão, assim, como a Frente Popular vê isso, do ponto de vista de estrutura política hoje do Brasil, né? E também para os demais representantes da mesa. Se falou aqui muitas coisas de participação, de democracia participativa, de racionalidade democrática, essa questão toda, mas eu queria, assim, detalhar um pouquinho mais essa discussão sobre representatividade. Além de agradecer a bela exposição dos três, a rica manifestação em cada campo de conhecimento e a integração entre eles, queria pedir mais, não uma nova palestra, mas mais uma expansão na fala de cada um de vocês em 3 pontos. No caso do Guarnieri, nós temos percebido, Guarnieri, quando a gente caminha pelos bairros de Porto Alegre, que aqueles bairros onde tem shopping, que não tem mais fruteiras, quitandas, pequenos armazéns abertos, é mais perigoso caminhar. Nesses bairros, caminhar no fim de semana é absolutamente impossível, a ponto de que na Vila Cruzeiro é mais seguro do que em alguns bairros de classe média e mesmo de classe alta em Porto Alegre. Queria que tu comentasse isso a respeito não só dos empregos gerados por essas ocupações, como também pela segurança que elas trazem para a cidade. Queria que tu comentasse também, se tiver possibilidade, essa proposta da frente, do coletivo A Cidade que Queremos, de realizar um congresso da cidade para discutir esses aspectos que o Silvio levanta como sendo uma fragilidade nossa, que é de integrar as várias perspectivas. Com o Milton, 2 aspectos, Milton. Primeiro, na linha do que a Simone falou, queria que tu desenvolvesse, se tiver possibilidade, aquela tua frase forte de que o sistema político que nós temos, perdeu validade social.
acabou o sistema político sob o ponto de vista da sociedade, que não crê mais nele. E queria também fazer uma pergunta bem direta, que é a seguinte: a Frente Brasil Popular convidou a Associação Brasileira da Agroecologia, da qual eu faço parte, para integrar a frente e participar das discussões. A Associação Brasileira da Agroecologia é muito lenta nas suas decisões, terminou não conseguindo indicar um representante. Mas a Agapan, aqui no Rio Grande do Sul, gostaria de participar de uma maneira mais ativa, sem desmerecer a participação da ABA, sem qualquer tipo de relação com essa participação em nível nacional, mas aqui no Rio Grande do Sul nós gostaríamos de participar, então, se vocês se reúnem periodicamente, gostaríamos de ter essa oportunidade, caso o campo da agroecologia possa contribuir também nessa discussão. E, Renato, a terceira questão, então, para o Renato é a seguinte: ontem, a Agapan, quando iniciou a discussão da energia nuclear no Brasil, a Agapan foi uma das vozes mais fortes contrárias. Mas esse processo, de alguma maneira, transitou no tempo, e ontem houve no Fórum Social Mundial, aqui, uma discussão sobre as prospecções de urânio no Nordeste. Até a Raquel Rigoto falou sobre isso. Foi uma discussão onde a Agapan não estava presente, talvez por problema de divulgação. O fato é que, nessa prospecção, dentre os muitos elementos apontados aqui, são escavações para buscar urânio numa região do semiárido, numa região onde as comunidades recebem por mês cerca de 30 carros-pipas de água. O primeiro beneficiamento desse urânio vai precisar 115 carros-pipas por hora. Então, é um lugar onde, historicamente, a deficiência hídrica é um problema para a população. Essa prospecção, segundo a Raquel falou ontem, ela vai ser realizada durante 20 anos e vai gerar uma montanha de 58 mil toneladas de rejeito. E essa montanha tem um componente, o tório, que tem uma vida útil de 41 mil anos. Então, por uma exploração de 20 anos, nós vamos gerar um potencial de poluição dessa magnitude. Estava lá, a juventude estava presente lá, e um menino, um jovem, disse: nós estamos querendo participar dessa discussão, nós entendemos que a discussão ambiental está prejudicada, as instituições ambientais não nos representam, nós queremos criar uma nova frente ambientalista. Até pedi para ele que, se possível, nos informasse, que nós temos alguns velhos na Agapan que gostariam de participar desse grupo da juventude ambientalista. E eu gostaria que tu comentasse sobre como a Agapan vê a possibilidade de incorporar esse grupo. São essas três questões. Obrigado. Parabenizar os palestrantes pelos assuntos que nos trouxeram. A plateia é pequena, mas acho qualificada. Na realidade, eu queria fazer um registro, que talvez alguns pertencentes mais antigos da Agapan conheçam. A Agapan, há cerca de 2 anos e poucos, retirou de praticamente todos os conselhos municipais e estaduais entidades em que a participação popular e das ONGs, dos ambientalistas, tinha sido provocada pela Agapan. E por que se retirou? Porque nesses organismos, e o Paulo conhece bem, nesses organismos acabou sendo o quê? Havia 20 membros numa comissão, dos quais 7, 8 representavam o setor econômico, outro tanto do governo, e as ONGs ambientalistas tinham 3, 4 votos, 3, 4 assentos, e isso era geral. Ou seja, o sistema descobriu uma maneira de dar participação popular, dar uma participação popular que é sempre voto vencido. Eu gostaria que comentassem sobre isso, se é possível. Obrigado. Obrigado,
Obrigado pelos interventores. Então, pelas intervenções, vou passar para o Paulo, então, para o Paulo fazer as observações dele. Bom, primeiro agradecer a oportunidade das perguntas, né? Sempre dá para a gente falar um pouquinho mais do que a gente esqueceu no painel. Bom, gente, acho que essa pergunta do Trapp, eu sei que o sobrenome dele é Trapp, Wilton, né? Acho que saiu há pouco. Wilton Trapp. Me lembra o seu primo-irmão, Arno Trapp, que participou do Fórum de Entidades na revisão do plano diretor, uma brilhante participação. Um companheiro lá do movimento comunitário, do 7º Céu, lá da Zona Sul. Então, ele me pergunta sobre a possibilidade de retomar o movimento social com o dinamismo que tinha. Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível retomar o movimento social com o vigor que ele tinha e até numa escala, quem sabe, superior, né? Desde que se tenha a capacidade de promover a sua própria superação, né? E o grande ganho de superação ele seria exatamente na superação da condição de aparelhamento das organizações sociais. O que quer dizer aparelhamento das organizações sociais? É sempre quando vamos dizer, uma direção, né, de uma organização do movimento social, ela submete esse movimento a um interesse particular, seja de partido, seja de filosofia, seja de religião, seja de qualquer forma de organização, né, alheia a esse grupo, né, que essa direção organiza. Então, me parece que se a gente conseguir superar essa condição de aparelhamento do movimento social, né, eu acredito que sim, a gente pode chegar muito longe. E o que eu quero dizer na questão de aparelhamento do movimento social? E o principal aparelhamento é o aparelhamento partidário. É não converter o movimento social em correia de transmissão do próprio partido, né? E ter vamos dizer, a humildade, né, de abrir o movimento ao qual participa aos diferentes, né? Não restringir o debate dos grupos sociais só aos iguais, né? Porque a gente não convence ninguém. É ter aberta a porta para o diferente, justamente para promover o contraditório e, a partir do contraditório, definir a síntese possível. Porque tu tendo a síntese possível, tu já tem um patamar melhorado. E, a partir dali, bom, aí é um esforço de cada militante de ir convencendo cada vez mais aqueles que estão mais atrasados para promover uma síntese que vá um pouco mais à frente e acima. Né? Me parece que esse é o... não se inventa nada em movimento social, né? Então, é essa postura principal, é essa postura de dirigentes de falar em nome das pessoas. Eu fico muito chateado com isso, né? Que eu vou em eventos do movimento social e vai o presidente da associação de moradores do bairro tal e fala, e bom, mas eu conheço pessoas desse bairro e que não pensam assim. Será que ele falou com elas? Né? Então, é ter a humildade de não querer falar em nome das pessoas, mas falar com as pessoas. Falar com as pessoas e fazer esse debate com as pessoas como elas são. Né? Porque assim se modifica o pensamento das pessoas e assim se avança a sociedade. Né? Penso. E qual é o grande problema que eu vejo aí? É justamente essa confusão de movimento político partidário e movimento político social, né? Onde
a luta do movimento social é uma luta defensiva, né? É uma luta de defesa dos direitos, de garantia dos direitos fundamentais, né? Quando o movimento partidário é um movimento ofensivo, de disputa, de divisão, de disputa de modelo de organização, né? Então, são coisas diferentes, né, e que a gente não consegue tratar com o mesmo público, né? Se tu vai fazer uma luta defensiva, tu tem que reunir todos os diferentes, porque é a diferença que faz a força da luta defensiva, né? Que tu pega todos os elementos que estão presentes na sociedade para tu formar a tua trincheira para fazer a disputa. Agora, uma luta ofensiva, bom, aí tu precisa dos iguais, porque tu precisa coesão na ação, tu precisa convicção em cada passo, então tu precisa justamente dos iguais. Então, essa questão de reunir com os iguais e com os diferentes é que não está muito resolvida na cabeça das lideranças, no meu entendimento. E isso cria dois problemas. Por um lado, fica muito fácil para o inimigo de classe, né? Fica muito fácil para o inimigo de classe te isolar e te caracterizar como sendo um petralha, ou como sendo isso, ou como sendo um caranguejo, enfim, né? Então, fica muito fácil, né? Porque ali tu não está diluído entre os diferentes, né? E por outro lado, tu não reúne com os diferentes, tu não promove essa síntese possível, tu não avança, tu não comunica a ação com realidade. E eu trago um exemplo, o meu garejo, não me lembro se tu estava, acho que estava na caminhada que a gente fez na Feira do Livro, né? Então, ali, palavra de ordem, excelente, fantástica, aquilo mesmo, não vai ter shopping, não vai ter shopping. Aí tu olhava assim, tinham várias pessoas populares que nos assistiam com aquele ponto de interrogação na cabeça, pensando, pô, mas shopping é uma coisa bacana. Né? Então, o que faltou? Faltou organização social, faltou o enraizamento da organização social para promover o debate com a sociedade, né? Então, acredito que dessa forma a gente pode avançar. Isso é uma das respostas que eu queria dar com todos os seus detalhes. Como ampliar a participação popular? Bom, é isso, é o enraizamento das organizações. Eu acho que cada um que tem a consciência da necessidade dessa unidade na ação do movimento social tem que tratar de voltar para o seu próprio nicho, né, e tratar de organizar cada vez melhor e de forma mais aberta para incluir cada vez mais gente no debate. Promover em algum espaço uma articulação entre todas essas organizações enraizadas, organizações de base, como se usa falar, para nessa articulação promover a síntese possível, que é a que determina o avanço que a gente consegue realizar. A questão do pequeno comércio, né? A questão do pequeno comércio é ele que dá vida para a cidade, né? Aqui, esse debate a gente tem muito presente no centro. É o cidadão que sai da sua residência para ir comprar no comércio aquilo que ele precisa para a sua vida, né? Então, a dispersão, né, desses espaços de comércio, né, ao longo do tecido do bairro, bom, faz com que a mobilidade a pé, né, seja profundamente necessária. E a mobilidade a pé é que anima os espaços e traz segurança, né? Então, isso a gente tem muito claro. Para nós, o centro da capital é um grande shopping a céu aberto, né? Assim que nós gostaríamos que o poder público trabalhasse a questão do shopping, né? Preservassem esse shopping a céu aberto e dessem mais condições para que eles funcionassem dessa forma, né? Como um shopping a céu aberto. No outro extremo do comércio, nós temos a moradia, né? O
o centro histórico, como a gente falou anteriormente, ele teve esvaziada essa função de escritório comercial, né, com a promoção dos centros de bairro, muitos desses espaços foram desocupados. Então a gente tem um debate assim de retomar esses prédios, né, adequá-los para habitação de interesse social, para trazer a única população que ainda quer morar no centro, né, que é aquela, vamos dizer, aquela camada mais inferior da sociedade, mas que ainda quer morar no centro, né? Então, trazer as pessoas para animar as ruas e com grande fluxo do comércio de porta de rua. O Congresso da Cidade, é isso, o meu garejo, e companheiras e companheiros, é isso que a gente precisa, né? Essas iniciativas de reunir grupos, né? Primeiro de lideranças promoverem o enraizamento das suas organizações, né? Se articularem, né? E essas articulações se unirem num grande espaço de reflexão. Essa não tem nada a inventar na ciência política. A questão dos órgãos colegiados, para concluir, né? A questão dos órgãos colegiados e das suas possibilidades. Bom, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que foi o exemplo que eu dei, eu vou usar esse exemplo, ele tem 27 membros, né? 9 do poder público, 9 de ONGs e instituições de saber, não sei como é que eles classificam as faculdades, é isso, é mais ou menos nessa linha, e 9, sim, entidades de classe estão nessas ONGs, e 9 da comunidade, né? Então, aí essa é a reflexão que a gente propõe que seja feita. Bom, se 9 vagas são definidas por ONGs, entidades de classe e produtoras do saber, bom, nós temos bala na agulha para arrebentar a boca do balão dentro dessas faculdades, com professores, com estudantes de muito valor, né, para que essas faculdades se posicionem de maneira melhor dentro desses órgãos colegiados, é que não existe a fiscalização. Te garanto que o movimento estudantil da URGS não conhece quem é o representante da URGS no CMDOA. Né? Eu tenho absoluta convicção que o DAFA, o Diretório Acadêmico da Arquitetura, não debate o que o representante da universidade vai levar lá no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. É essa a vida que está faltando na cidade, né? É esse o comprometimento que está faltando na cidade. Se os sindicatos se mobilizassem, o IAB seria eleito no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Ele não ficaria fora, né? Não seria o Sinduscom o representante da sociedade no CMDOA, seria o IAB. Né? Tenho absoluta convicção. Então, esse papel eu acho que é importante de despertar, né? De despertar, de unir, de ação coesa. É isso. Milton. Bem, vamos primeiro para a questão mais fácil aqui, como participar da Frente Brasil Popular. Nós temos uma comissão, a organização é pequena, é uma comissão nacional, estadual e depois as comissões municipais. E haverão as conferências e os encontros. Então, nós constituímos agora, no finalzinho de dezembro, constituímos a comissão estadual, que são 2 representantes de cada entidade e organização. Então, nós já tivemos uma reunião no final de dezembro, teve uma rápida agora em janeiro, em função do fórum, e teremos a próxima reunião. Então, a GAPAN pode indicar 2 representantes que acompanharão essa comissão estadual de forma permanente. Preferencialmente um homem e uma mulher, preferencialmente. Se pode um homem e uma mulher, facilita mais.
Então, e aí nós podemos depois, Melgarejo, pegar o contato de vocês e quando tiver a próxima reunião, avisá-los, mandar convite, ou telefonar e participa direto. Bem, eu acho que as falas assim foram, na verdade, as falas do plenário, na minha opinião, foram melhores que as nossas apresentações. Desculpa, eu estou falando, não quero falar por vocês. Estou fazendo um pouco de brincadeira para dizer, porque acho que vocês foram na raiz da questão. Óbvio que nós tínhamos temas específicos e tínhamos que tratar dos temas específicos, senão nós ia ficar enrolando vocês. Mas, na minha opinião, vocês foram no centro da questão. Qual é? Primeiro, a crise que nós estamos vivendo é uma crise que é política. Não estou falando da crise do Brasil, estou falando da crise no mundo. Ela é política. Política no sentido amplo, não no sentido restrito de disputa eleitoral e de partido. Amplo no sentido do que significa a política. A política é a forma de vivência, de convivência. É pela política que uma sociedade pode conviver, e uma sociedade mundial. Nesse sentido, nós estamos numa brutal crise. Quem não está em crise hoje? Não existe. Não existe. A igreja está em crise, o sindicato está em crise, a família está em crise, o Estado está em crise, está tudo em crise. Quer dizer, a crise que nós temos hoje é uma crise de representação e de organização, na minha opinião. É crise de organização e de representação. Isso aqui precisaria de um outro evento para nós fazer, para tratar só disso. Bom, por que tudo está em crise? Então, na minha opinião, como eu sou da indústria e da metalurgia, mudou o padrão de organização da produção, o padrão tecnológico. A meu ver, está aí a raiz das coisas. O padrão que nós temos hoje de organização da produção sofreu uma brutal revolução. Nós estamos no meio de uma revolução. Como se organizava a produção antes não tem nada a ver com como se organiza hoje. Como se organiza e gerencia ela. O modo de organização da produção hoje é toyotismo, produção flexível. E o modo de produção da organização, o modo de organização da produção antes era fordista, taylorista. Traz fordismo, taylorismo hoje, mas hoje é completamente diferente. A revolução nesse processo aconteceu a partir da tecnologia. A eletrônica e a microeletrônica. Computador na Terra e o satélite no céu. Isto revolucionou o processo. Então, o que é o modo de organização da produção flexível? Toyotismo, fordismo. Taylorismo, fordismo. Tu organiza a produção, ela é determinada no local da produção e empurra para vender e consumir. Os consumidores consumirão o que foi produzido. No modo da produção flexível, é exatamente o oposto. A indústria vai produzir o que o mercado vai consumir, ou o que as pessoas consumirão. Então, olha só, antes, os meios de produção eram o centro. Hoje é o consumo que é o centro. E por isso porque há um desenvolvimento no meio dos indivíduos, há uma alteração no processo. Na minha opinião, os indivíduos estão muito mais desenvolvidos do que antes. Muito mais do que antes. A sociedade se abriu muito mais do que antes, se descentralizou. Aquilo que o Gramsci já falou, e acho que até os gregos lá estava olhando outro dia como mudou a própria questão da filosofia lá com os gregos, né? Os indivíduos passaram a ter mais importância. E, como dizia, acho que o Gramsci fala, né, do Estado ampliado. Ele estava dizendo isso, e do Gramsci para cá, assim, se multiplicou esse processo. Também, se nós formos olhar dentro da política. Hoje, o Estado
Antes o Estado era governado pela sociedade política. Hoje, o Estado ele é governado não só pela sociedade política, mas pela sociedade civil. Isso lá no início, né, com Gramsci, ele já dizia isso, que ele começava a observar isso, e hoje é muito mais forte isso. Dentro da... A sociedade hoje tem muito mais importância. O poder não está concentrado só dentro da sociedade política, dos que faziam parte da política. Hoje, as formas de organização fora da sociedade política têm força. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos em processo, o negócio não está concluído e acabado. Eu acho que muito antes, pelo contrário, nós estamos num processo de revolução e de evolução que eu acho que nós estamos avançando, mas acho que nós podemos dar com os burros na água. Eu sou um pouco da teoria do Mesaros. Eu acho que o que está em crise, no fundo dessa crise política, e que há uma profunda transformação no modo de organização da produção com as novas tecnologias, o que eu quero ir dizendo para ir terminando a resposta para o que foi posto, o capitalismo esgotou. Acabou o capitalismo foi revolucionário lá nos anos de 1700 e 1800. Aliás, ele fez uma revolução. O capitalismo não é a única forma de organização social existente na humanidade. Nós já tivemos feudalismo, escravismo e outras formas autônomas, né, de organização. O capitalismo teve um início e foi uma revolução feita pela burguesia contra os senhores feudais e o feudalismo, e ele foi revolucionário. O capitalismo trouxe o desenvolvimento que nós temos hoje nos meios de produção. E o capitalismo possibilitou a ideia do homem livre. Ele foi revolucionário, só que ele esgotou, ele não tem mais nada a contribuir para a humanidade. Então nós estamos no fim de alguém, quer dizer, alguém está no fim e alguém que não quer morrer. Então a crise que a gente está vivendo é a crise da agonia, da morte desse sistema. E o Mesaros, por que eu compartilho da ideia, né, do Mesaros? Porque ou a gente constrói uma alternativa para esse sistema, ou é a barbárie. Ou é a barbárie, porque como ele não oferece mais nada de progresso e de desenvolvimento humano pela frente, daqui é só o caos. Nós poderíamos ficar discorrendo sobre essa pergunta com relação à questão do shopping center e as formas de comércio comunitário, né? O que o capitalismo está fazendo? Está encerrando as pessoas, está retirando as pessoas da circulação de rua. Né? Tá encerrando as pessoas dentro de locais, está nos isolando. Olha os estádios de futebol, né? São as mesmas coisas. Então, para ir terminando, então, é o capitalismo que está em crise, e o problema é como nós vamos construir a alternativa para isso, como nós vamos propor. Então, se nós vamos partir de que tudo está em crise, todos nós que representávamos não representamos mais. Eu estou tranquilo com relação a isso, no movimento sindical. Eu não entro em crise quando olho para isso. Nós não representamos mais as fábricas, os trabalhadores nas fábricas, como nós representávamos antes. Nós temos que começar a repensar e nos reorganizar. Nós temos que começar trabalho de base, e isso que o companheiro dizia, relação direta com os operários nas fábricas, interagindo e reconstruindo a organização dos trabalhadores. Porque o sindicato é uma forma de organização fordista-taylorista. Acabou o fordismo-taylorismo. Nós temos que pensar na nova forma de organização da produção flexível, qual é a forma de organização que os trabalhadores precisam, ou que necessitam. Não está dada essa resposta. E imagino isso para a HPAN deve ser a mesma coisa, para a Associação de Moradores é a mesma coisa, para a igreja é a mesma coisa, para time de futebol é a mesma coisa, para qualquer forma de organização social. Tem que repensar a sua reorganização. Nós não representamos mais.
E nenhuma organização organiza mais do que organizou no passado, porque mudou o padrão. Né? Então, para dizer assim, ó, eu acho que ela é tão grande, essa revolução, que só teve na história 2 outras oportunidades que aconteceram uma revolução dessa magnitude. Foi quando da descoberta do motor elétrico e o motor a combustão, que houve uma tremenda revolução, a Revolução Industrial, que mudou tudo. Tu criou não só a revolução técnico-científica, ela cria um novo sujeito. Por que ela é altamente revolucionária? Ela cria um novo sujeito social e novas relações sociais entre esses sujeitos novos. É por isso que muda tudo que a gente não sabe o que fazer. Por isso que tudo que era antes não serve mais. Por isso que a família que se organizava ontem não consegue se organizar mais hoje. Por isso que o sindicato, por isso que o partido e todas essas formas. Esta revolução, então, que acontece também ali nos anos de 1900, no início, ela também aconteceu, talvez, na era da pedra lascada, com a criação do machado, e de todas as formas e todas as ferramentas que se desenvolveram a partir da pedra lascada. As formas que revolucionaram os meios de produção determinaram muito. Para mim, a pedra lascada, o motor a combustão e o motor elétrico e a eletrônica e a microeletrônica são os 3 grandes momentos da humanidade. E nós estamos vivenciando um dos 3. Por isso que tudo que parece que está acontecendo aí parece estranho. Porque é estranho mesmo. É estranho, é novo. Nós nunca vimos. É mudança de paradigma. Não há parâmetro para comparar. Não há parâmetro para comparar. Se não há parâmetro para comparar, não tem nem como julgar. Então, nós temos que continuar observando esse processo, né? E acho que nesse processo, então, eu acho que nós estamos desafiados a ir construindo esse novo. E, para finalizar mesmo com relação à participação, eu acho que nós estamos com instrumentos extraordinários na mão, que foram nos dados pela Constituinte de 88. A Constituinte de 88, lá nas cláusulas pétreas, instituiu as formas de participação, o plebiscito, os plebiscitos e referendo. A sociedade pode participar 3, 4 vezes por ano, decidindo os grandes rumos da nossa sociedade, nacionalmente, estadualmente e localmente. Com urna eletrônica agora, gente, é barbada. A criação na Constituinte dos conselhos, isso que o companheiro Paulo descorreu bem aqui sobre os conselhos. Tem conselho para tudo, só não funciona. Não funciona por quê? Porque na Constituinte de 88 nós perdemos a luta política da eleição de 89. Com a Constituinte que foi progressista, extremamente progressista, nós perdemos a eleição e o Collor instituiu o neoliberalismo, que com o neoliberalismo foi a negação da Constituição. Pode ver que a maioria dos dispositivos da Constituição estão todos eles por ser regulamentado. Por exemplo, nós recém-regulamentamos o direito das domésticas e dos domésticos, 28 anos depois da Constituição. E assim uma série de outras medidas estão congeladas dentro. Então, auditoria da dívida, que é essa sacanagem, esse roubo escancarado dos cofres públicos. Nós gastamos 1,4 trilhões por ano do Tesouro Federal com dívida. Está lá na Constituição dito que tem que ser feita a auditoria da dívida. Nós temos os conselhos e temos, né, então, essa questão dos plebiscitos e dos referendos. Então, o que está faltando é força política para nós pôr em marcha, no Brasil, agora estou falando do Brasil, para pôr em marcha no Brasil e estimular a cidadania, e estimular a participação. Porque senão a gente vai ficar se culpando que é nós que não estamos fazendo. Mas é que tu tem um sistema político falido, quebrado, esse sistema político que ele não representa mais. Como é que pode 513 deputados federais representar 200 milhões de brasileiros com essa revolução que nós estamos vivendo no meio da sociedade? Não existe, né? Não existe condições. Não é por causa da corrupção, não, é que não tem como 500 pessoas
representar uma diversidade de milhões e milhões de pessoas, do pensamento das pessoas. É só com a participação efetiva, estimulada e de forma organizada, que nós podemos ir definindo as novas formas de organização social, econômica e a própria organização política nossa. Os instrumentos estão aí, está nos faltando força política para nós poder vencer o mercado, vencer a forma de organização desse sistema anterior, né, do capitalismo, que é ele que não quer perder a hegemonia. O capitalismo não quer perder a sua hegemonia, né, de enquadrar a sociedade nas suas formas de organização. Aliás, né, não sei se vocês já perceberam como a política vem sendo negada pelo capitalismo. Os grandes meios de comunicação. Como ela vem sendo denegrida. Porque é pela política que nós vamos reconstruir o nosso processo. Não é fora da política. Como eu disse, a política olhando no sentido mais amplo, não em eleição e não em partido político. Partido político hoje acho que não representa a política. Então nós temos que pensar a política na forma da relação social. É por ela que nós podemos reconstruir uma nova perspectiva fora do sistema capitalista, né? Muito obrigado e boa atividade aí para a HPAN e bom funcionamento, e vamos nos relacionar com certeza muito mais agora dentro da Frente Brasil Popular. Obrigado.